deixou Jeová, ao ponto do profeta Elias, anos depois dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Baal, adora a ele, mas se é Jeová, adora a ele. Não houve uma preocupação de preparar uma pessoa para entrar em seu lugar. Então o povo sofre durante 400 anos. 12 juízes passaram na terra de Israel: Otiniel, Tolá, Jair, Débora, Baraque, Sansão, Jefté, todos eles. Deus, um tempo depois, levantou Samuel. Samuel ungiu no capítulo 9 de 1 Samuel o rei Saul, que não foi digno de dar continuidade no ministério porque não foi fiel. E no capítulo 16, Deus vai até Belém para o ministério de Samuel e unge o menino Davi. Ali, ele só tinha 17 anos de idade. E Deus levou Samuel com um vaso cheio de azeite, pegou em sua mão e no meio dos seus irmãos derramou aquele azeite, dizendo: uma hora Deus vai lhe colocar para ser o rei de Israel. Meus amados, passando 13 anos, com 30 anos de idade, nós lemos aqui no capítulo de número 5 do segundo livro de Samuel, a promessa se cumprindo. 13 anos depois, aquilo que Deus falou dentro daquela pequena casa está se cumprindo agora. Este Deus é fiel. Quando fala, cumpre, e quando promete, não pode mentir. Traz à existência aquilo que não existe, para levantar o crente do pó e colocar para sentar entre os príncipes. Agora, preste atenção. Preste atenção. Davi é muito conhecido na Bíblia. Paz, meus irmãos. O nome que mais tem na Bíblia não é o nome de Jesus. O nome que tem mais na Bíblia não é o nome de Isaías, nem de Paulo, nem de Timóteo, nem de Moisés. O nome que tem mais na Bíblia é o nome de Davi. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 3, que Jesus era da descendência de Davi. A Bíblia Sagrada nos informa, no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, verso 46 aos 52, que havia um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E quando ele estava passando com uma grande multidão, Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando Gabriel, no capítulo 1, foi visitar a Maria, e Maria recebeu a promessa, Gabriel disse que o Espírito ia envolver ela, ela estaria grávida pelo Espírito Santo, e Deus daria à criança que ia ser gerada lá dentro o trono de Davi. Você já viu, assim como eu, a bandeira de Israel, que tem os dois traços na horizontal e a estrela no meio. E nós chamamos aquela estrela a estrela de Davi. Não vai pela mídia e confunda com 5 Salomão. 5 Salomão aqui está dentro do centro de Macumba. Aquela estrela é a estrela de Davi. Quando Davi saía para as guerras com seus escudos, ele pediu: Deus, eu preciso de um sinal para que quando o povo vê eu indo, saiba que é o teu povo. Deus falou: te dei a estrela. Ele colocou nos escudos. Toda hora que ele ia pelejar, o povo sabia que era o exército de Deus, o exército que não pode perder. Davi é conhecido. O próprio Natã disse a ele: Deus te tirou de trás das ovelhas malhadas e fez o seu nome como os grandes que há na terra. Deus te exaltou. Deus provou para você, Davi, que Deus é o Deus que arranca lá de baixo, independente se você estudou ou não, independente se você é diferente dos seus irmãos ou não, se você tem aparência ou não, se você tem capacidade ou não. Eu, o Senhor, sou poderoso para tirar lá de baixo, colocar lá em cima e fazer o meu nome ser glorificado. Aleluia! Chegou a hora do cumprimento da promessa. Chegou a hora. Os anciões, ele já tinha sido rei 7 anos em Hebrom, agora vai ser em todo Israel. Os anciões pegam uma coroa
pegam a coroa e colocam na cabeça de Davi. E dizem para ele: a partir de hoje, Deus cumpriu a promessa e você é o rei de Israel. Deus prometeu a Davi que da descendência dele levantaria o Amashia, o Messias. Os judeus estão hoje no ano 5.772, porque eles não aceitam o senhorio, não aceitaram Jesus como o Messias ou Amashia. Eles estão no ano 5.772. E eles vão até hoje ainda no túmulo de Davi, colocam as mãos e dizem: envia um Messias. Envia um Messias, roga a Deus, Davi, para que o Messias venha a ser enviado. Só, meus amados irmãos, que aquela coroa na cabeça de Davi, e é sobre isso que eu quero entrar agora na mensagem para te ministrar sobre a tua vida. Aquela coroa na cabeça de Davi escondeu alguns princípios de fidelidade na vida dele. Aquela coroa, aquela exaltação na vida de Davi escondeu alguns princípios de fidelidade na vida dele. E eu quero falar pelo menos sobre 5 princípios que aquela coroa escondeu de Davi. O primeiro princípio que a coroa escondeu de Davi é que Deus não nos dá a ferramenta para o nosso ministério no meio da batalha, nem no final da batalha. Deus dá as ferramentas para o nosso ministério no começo da batalha. E Deus quer que as mesmas ferramentas que Ele nos deu no começo da batalha, a gente use no começo da batalha, no meio da batalha e no final da batalha. A mesma arma não pode mudar. Pastor, explica melhor. Eu explico. Capítulo 17 de 1 Samuel. O Davizinho sobe até onde está vendo a guerra. Há um homem ali muito grande gritando: dai-me um homem para pelejar comigo. 80 vezes já havia afrontado durante 40 dias de manhã e de tarde. E o Davizinho diz assim para Saul: eu vou enfrentar aquele gigante. Eu vou derrubar aquele gigante. Aquele gigante não é nada em comparação ao meu Deus. Ele não é nada. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos e ele vai cair por terra. Saul diz: vem cá, vem cá. Eu vou deixar você ir. Mas pega a minha couraça, pega a minha couraça e veste ela. Essa couraça aqui, Davi, não é a couraça de qualquer um. Essa couraça aqui, Davi, não é a couraça de qualquer pessoa. Essa couraça é a couraça do rei. É a couraça do rei de Israel. É a couraça de Saul. Veste ela, Davizinho. Coloca ela e vai para cima do gigante, que você vai enfrentar o gigante e o gigante vai perder. A Bíblia diz que Davi pegou, vestiu. Quando foi andar com aquela couraça e com aquela espada, não conseguiu andar. Ele olhou para Saul e falou: eu não preciso disso. Eu não preciso da sua couraça. A sua couraça é coisa de homem. A sua couraça é jeitinho humano. Eu vou lá no ribeiro, vou abaixar, vou pegar pedra, vou pegar a funda, vou atirar naquele gigante e ele vai saber que na terra só existe um Deus e é o Deus de Israel. Pasme, meus amados irmãos, Deus não erra, Deus não falha, Deus não fica brincando de tirar o alvo. Se eu acertar essa, eu vou na outra. Se eu errar essa, eu vou na outra. Davi desceu lá embaixo e pegou 5 pedras do ribeiro. Agora eu te pergunto, quantas foi que ele usou? Ele usou somente uma pedra, mas ele não pegou 5 por acaso, para se errar, acertar. Deus não erra, Deus acerta na primeira. Deus acerta de primeiro. Aleluia. Você não precisa ficar trocando de casamento. Não deu certo esse, eu vou tentar no outro. Deus acerta no primeiro. Ele vai transformar a vida daquela pessoa. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Ele pegou 5 pedras. Diga para o seu irmão: Davi pegou 5 pedras. Eu falei para você que Deus dá as armas para a nossa guerra
no princípio da batalha. Capítulo 2, verso 9, 10 e 11 de 2 Reis. Elias está andando com Eliseu. Perguntou, pede-me o que tu queres antes que seja tomado de ti. Falou, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Os carros de fogo levaram Elias para o céu. Deus estava mostrando ali para Eliseu as armas para o ministério dele, porque lá na frente, quando o rei da Síria foi atacar ele em Dotã, o moço saiu e falou, ai meu senhor, muita espada aqui fora para matar a gente, muita tranqueira para acabar com a gente, muito escudo para acabar com a gente, e agora meu senhor? Ele falou, calma. Oh, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele abriu carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu, mais são os que estão com você do que os que estão com ele. E não estão hoje não. Lá do começo já estavam na tua vida para te guardar, proteger e dar vitória. Deixa eu correr que são 5. Oh, aleluia. Então Deus deu 5 pedras. Ele atacou a primeira e derrubou Golias. Agora a coroa escondeu dele que ele tinha que guardar as armas que Deus deu. Por quê, pastor? Capítulo 21, verso 15 de 2 Samuel. Agora ele não é mais o pastor de ovelha, não. Agora ele não é mais um coitadinho, não. Agora ele é o rei de Israel. Agora ele está ungido. Agora todo mundo respeita. Só que ele é guerreiro. Ele foi guerrear contra os filisteus e 4 filisteus se levantaram contra ele. Capítulo 21, verso 15. A seguir de 2 Samuel. Deus já tinha dado as armas para ele lá atrás. Mas ele não guardou as pedras do começo. Agora ele não está mais com a pedra. Agora ele está com a couraça do rei. Porque agora o rei é ele. Agora a couraça que estava Saul está nele por direito. E ele foi enfrentar e quase morre. Você não pode quebrar o princípio que Deus estabeleceu lá no começo. As armas que Deus deu para você lá no começo é as mesmas que você vai usar. Você vai ser exaltado. Deus vai te levantar. Deus vai te fazer crescer. Só que tem uma coisa. Tem que continuar sendo a mesma pessoa. O José que sonhou era uma pessoa. O José que foi para a cisterna, a mesma pessoa. O José que foi para o Egito, a mesma pessoa. O José que foi caluniado, a mesma pessoa. O José que foi para a prisão, a mesma pessoa. O José que virou governador, a mesma pessoa. A situação muda, mas você continua sendo o mesmo. Levante a sua mão e adore o nome desse Deus. Não deixa mudar não, irmã. Não deixa mudar não. É mandar a vassoura e a mendécia. Deixa a armadura pra lá e vai com pedra. Porque o teu Deus é maior e vai te dar vitória. Esse gigante vai cair. Essa muralha vai ruir. Esse mar vai se abrir. Esse Jordão vai abrir. Esse leão vai fechar a boca. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É mandar a vassoura. Segundo segredo. Vamos correr. Segundo segredo que a coroa escondeu. O segundo princípio que a coroa escondeu de Davi. A coroa escondeu de Davi que ele, apesar de ser rei, de ser escolhido, capítulo 13, verso 22 do livro de Atos, Paulo prega em Antioquia dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ser tudo isso, ele esqueceu que ele também era ser humano. Explica, pastor. Vou explicar para você como é que um homem mata um gigante de quase 2 metros de altura, debaixo da unção, e consegue se dobrar diante de uma mulher. Como é que ele venceu Golias e perdeu para Betseba? A coroa escondeu que ele era ser humano. Golias aqui significa dificuldades grandes, dificuldades
pesadas, tempestade, tormenta. Betseba, problemas pequenos, razoáveis.